Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Watchcast, o seu podcast preferido que você assiste todas as manhãs enquanto come aquele sucrilhos. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que eu acompanho há muito tempo, que com certeza você também conhece, que é o Pedro Leite, isso mesmo, eu tô interrompendo o Watch mesmo, meu nome é Naomi, eu sou editora desse negócio, quero dizer que é muito legal ter esse papo com o Pedro Leite, e ele é um cara legal demais. O Pedro manda bem demais. Ele não se contenta apenas com um trabalho, com um projeto, né? Ele é dono de vários projetos, como As Tirinhas do Zodíaco, Onde Meu Gato Senta, Sofia e Otto, e o mais conhecido e mais polêmico também, que são os quadrinhos ácidos. Olá pessoal, eu sou o Pedro Leite, eu sou cartunista, ilustrador, quadrinista e eu também sou publicitário. Eu estou muito feliz de conversar aqui com vocês, né? Eu sou autor de algumas séries de quadrinhos. Essas séries de quadrinhos nas redes sociais têm mais de 500 mil de seguidores. E eu comecei com uma série chamada Tirinhas do Zodíaco, que eu criei junto com meu colega Rafael Koff, que nada mais é do que uma paródia dos Cavaleiros do Zodíaco. Foi lá em 2011 por aí que a gente criou. E a gente criou de uma maneira bem natural, bem divertida. A gente criou como brincadeira. E aí a série bombou na internet, chegou a 30 mil seguidores. Apesar de ser uma série que só quem assistia o desenho animado que entendia a nossa série, foi um boom, sabe, um sucesso nas redes sociais. E foi meu primeiro projeto, assim. E foi muito legal produzir o primeiro livro, né, tudo independente. Depois veio outro livro chamado Onde Meu Gato Senta, né? Ele já foi, um livro já foi publicado, 2 edições, foi um livro de cartoon sobre gatos, né? Quem tem felino em casa sabe que o gato senta em tudo, sabe que o gato só atrapalha a gente. Então foi um livro bem para isso, então é um foco totalmente diferente do meu livro anterior, né? Um ano depois, eu lancei o Quadrinhos Ácidos e até então é a minha série com maior número de seguidores, né? Só o Quadrinhos Ácidos chegou no auge dele, né? Chegou a ter 530 mil seguidores no Facebook e mais ou menos 130 mil no Instagram. E aí foi muito legal, muito bacana, porque eu começava a ver muito assim o pessoal, né, nessa altura do campeonato, o pessoal já estava me escrevendo bastante, os leitores da internet estavam me escrevendo, me incentivando a continuar esse tipo de arte. E aí eu já estava bem resolvido no sentido que uma das coisas que mais me deixou feliz nesses 3 primeiros projetos foi que eu pude sair das agências de propaganda que eu estava trabalhando. Eu sou publicitário, diretor de arte, e eu sempre trabalhei em agências de propaganda. E quando eu comecei a fazer esses projetos de quadrinhos, eu comecei a enxergar um significado maior para minha vida, sabe? Então, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho nesses trabalhos de quadrinhos, eu deixei as agências de propaganda de lado. E hoje, graças a Deus, não trabalho mais com publicidade. eu me enxergo muito mais útil para a humanidade fazendo quadrinhos, né? E com os quadrinhos ácidos foi uma experiência diferente, porque eram quadrinhos bem mais críticos, uma acidez no humor, né? Eu falava de alguns temas polêmicos, e isso viralizava muito naquela época na internet. Eu lembro que a cada quadrinho que eu postava era uma média de 100 mil leitores, e até depois surgiu um canal de animação que eu fiz em parceria com o meu amigo, o Thiago Duarte, que ele é animador, e naquela época a gente fez algumas animações baseadas nesses quadrinhos ácidos. E eu lembro que a principal animação que mais bombou foi o Globelezo, que era uma crítica à Globeleza. E aí eu lembro que chegou a ter no Facebook 100 milhões de visualizações. E tudo a partir dos quadrinhos ácidos. Então eu sou muito grato a essa série. Foi uma série também que começou a sair muito em livros didáticos para a escola, para estudantes debaterem alguns assuntos, porque eu conseguia falar sobre alguns assuntos que eu achava pertinentes naquelas tirinhas, né? Depois disso tudo, passam uns 2, 3 anos, surgiu a série Sofia e Otto, que hoje é a série que é apenas essa série com que eu estou trabalhando, né? Todas as minhas outras séries já acabaram, e a Sofia e Otto é uma outra pegada, é outro tipo de quadrinho. Também tem críticas construtivas como quadrinhos ácidos, só que uma pegada um pouco mais leve, um pouco mais otimista. E além desses quadrinhos, esses personagens, Sofia e Otto, eles foram adaptados para uma linguagem mais lúdica para eu trabalhar com crianças, ou seja, livros infantis, para crianças de 7, 8, 9 anos. Então eu estou me focando mais na literatura infantil, focando nas escolas. E na verdade, nesse momento, eu ganho mais a vida como um autor de livros infantis do que livros de quadrinhos, né? Então esses foram meus projetos iniciais.
Agora, sobre os seus prêmios. Como foi ganhar o prêmio HQ Mix, que realmente é um prêmio muito querido pelos artistas, e também o troféu Ângelo Agostini, outro prêmio sensacional. Conta pra gente. O Quadrinhos Ácidos, como eu comentei antes, além de ter bastante gente lendo na internet, ele também foi uma série que ganhou 2 troféus aqui, que são os principais troféus de quadrinhos do Brasil, que é o HQ Mix, né, que ganhou a categoria de melhor quadrinho para a internet, melhor webcomic, e também o troféu Ângelo Agostini, que ele ganhou numa categoria de melhor fanzine. Fanzine é tipo uma revistinha que tu produz, né? Que a gente produz. Então, antes de eu produzir o livro do Quadrinhos Ácidos, eu tinha produzido um fanzine pequenininho, assim, uma amostra. E foi muito bacana. É um selo que está dizendo que teve pessoas que entendem de quadrinhos que gostaram do teu trabalho. Isso significa bastante, assim, então estou muito feliz. E o mais legal de tudo é que o HQ Mix cada ano muda o formato do troféu. E o formato desse troféu que eu tenho é da personagem Superman do Ziraldo, né? Bem bonitinho. Parece um Oscar. Como a gente tinha falado já sobre os seus muitos projetos, como você lida com as diferenças de público, né? Como é que você encara isso? De certa maneira, eu já atingi vários tipos de público e muitas vezes até pode dar um conflito entre eles, sabe? Porque, por exemplo, da minha série Tirinhas do Zodíaco, muitos eram adolescentes ou gente mais velha, que nem eu, faixa de 35 anos, 40 anos, que assistia Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Mas esse público, ele estava consumindo ali aqueles quadrinhos que eram apenas piadinhas pastelão. Depois veio Quadrinhos Ácidos, que era um público mais interessado a ler alguma crítica construtiva. Porém, esse público, parte dele era composta por haters, ou seja, tinha muita gente que se ofendia com os quadrinhos ácidos e xingava e falava mal do meu trabalho, né? Então, quanto mais gente compartilhava os quadrinhos, mais haters tinham ali. E quando chegou na criação da Sophie Otto, que é um quadrinho, como eu comentei, são quadrinhos bem mais otimistas, críticos sim, mas com uma linguagem um pouco mais leve, eu trouxe o público do Quadrinhos Ácidos para Sophie Otto. Então, muitas vezes, quando eu postava um quadrinho de um tema um pouco delicado na Sophie Otto, eu acabava compartilhando para o público dos Quadrinhos Ácidos. E aí tinha haters. E aí dava muita confusão, bastante ódio na internet. E até eu consegui gerar um outro tipo de postagem a partir disso. E faço uma coletânea e faço uma postagem chamada Lendo os Comentários. E aí eu sempre apresento o meu quadrinho, o debate, e apresento a galera comentando, queimando filme, xingando, fazendo a gente acreditar que ainda existe muito preconceito, muito machismo, muito racismo, né? Muitos problemas que as pessoas gostam de botar para fora. Então essa diferença de público fez também gerar esses comentários, chamado Lendo os Comentários. Mas é legal ter diferentes opiniões na internet pra gente se sentir vivo, né? E quanto mais comentário negativo tem, também de certa maneira, é o jeito que a gente tem pra gente evoluir como artista, pra gente entender que existem opiniões de outras pessoas, opiniões diferentes da nossa, né? Então é uma forma da gente melhorar, com certeza. Agora, qual que é a sensação de você fazer outras pessoas que leem suas tirinhas, suas histórias, se sentirem bem? Você se sente bem também com isso? Sim, com certeza. Uma das coisas que mais me motiva a fazer quadrinhos, a produzir tirinhas, são os leitores que me respondem, que me comentam que adoraram o material, que fizeram eles alegres, que puderam compartilhar um quadrinho com seus amigos para fazer uma crítica construtiva, para dar indireta para alguém. Então, esse retorno do público é muito legal. E é bom saber que a arte está sendo usada para construir uma crítica, para mudar o mundo, para melhorar algo que está errado. Então esse é um dos principais motivos que eu tive para deixar de trabalhar com agência de propaganda para começar a produzir quadrinhos. Porque eu trabalhava em agência de propaganda, como eu comentei, fazendo folheto, anúncio, comerciais para empresas, e eu não conseguia enxergar para mim um futuro naquilo. Apesar de gostar, parecia ser um desperdício. E poxa, será que isso é útil para alguém, útil para o mundo? E aí eu comecei a produzir quadrinhos, e cada vez que eu postava, as pessoas me respondiam mensagens muito positivas, né? E aí eu comecei a perceber que eu era muito mais útil para o mundo como quadrinista do que como um publicitário.
E eu acho que uma das mensagens mais bonitas assim, que eu recebi são de pessoas que estavam deprimidas e que com os meus quadrinhos começaram a fazer amizades, começaram a compartilhar, a conversar com os amigos por causa dos meus quadrinhos. Os quadrinhos não só alegravam essas pessoas, mas fizeram com que elas saíssem de uma bolha depressiva, sabe? E isso é uma coisa muito gratificante e com certeza me orgulho muito e é um dos motivos que eu produzo quadrinhos até hoje. Agora vamos para a última pergunta, que devido a essa pandemia, a essa quarentena, né, graças ao coronavírus, show corona, a gente sabe que teve uma CCXP virtual no ano passado, 2020. Então, o que você achou dessa modalidade nova? A CCXP de 2020 ela foi virtual, né? Para quem não sabe. A CCXP, que é a Comic Con Experience, ela já teve 5, 6 edições, todas presenciais em São Paulo, e eu já participei 5 delas, em 5 edições. E é fantástico, assim, é uma troca de experiências muito legal, né? Como todo mundo sabe, é a oportunidade para a gente ver os leitores ao vivo, né? A gente que a gente conhece só pela internet, então também é uma oportunidade para os próprios leitores nos conhecerem, né? E também para fazer amizades, para conversar com os colegas cartunistas que a gente só vê uma vez por ano. Eu sou de Porto Alegre, então é difícil eu conversar com a galera de São Paulo, é difícil se encontrar com cartunistas de outros estados. Então esse tipo de evento ele agrega muito por causa desse convívio, dessa troca de experiência, né? E como 2020 teve a pandemia, então a CCXP teve que ser virtual. Eu participei, foi bem legal, mas como visitante eu não acompanhei muito. Eu vi que estava uma estrutura muito boa, palestras, oficinas e tudo mais. As vendas foram bem pouquinhas, porque as pessoas não costumam comprar pela internet, né? Justamente porque elas esperam um ano inteiro para comprar no evento. E como o evento foi virtual, as vendas foram bem baixinhas, assim. Foi só uma ajuda de custo, né? Eu chuto que eu devo ter vendido 5% o que eu vendo num evento presencial da CCXP, sabe? Mas a produção foi super bacana, estava de primeira qualidade, assim como todos os outros eventos, assim como todas as outras edições. E os caras mandam muito bem nisso. A CCXP é um evento gigantesco, o maior Comic Con do mundo, possivelmente em número de pessoas. E a virtual foi muito legal também. Então fiquei bem contente que eles continuaram isso apesar da pandemia. E muito obrigado, Pedro, pela disposição, por ceder essa entrevista para nós. Muito obrigado pelo carinho e continue com o seu ótimo trabalho influenciando e fazendo bem para outras pessoas. Um abraço. Muito bem, galera. Esse foi mais um episódio do Hotcast. Muito obrigado por ter assistido, nos ouvido e contamos com você aí com a sua ajuda, com seu like, indicar para outras pessoas também. E comenta aqui quem você quer ver no próximo. Brigadão, Pedro, pela entrevista. Relembrando, gente, para seguir o Pedro nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente vai deixar aí na tela. E também para deixar aquele recado para você seguir nas redes sociais o @_Naomics e o Desventura Jots também.